Olá, meus amigos e irmãos, paz e graça do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um tema profundo e perturbador: os 7 pecados sexuais mais destrutivos segundo a Bíblia. Você sabe quais são eles? Esses pecados não são apenas deslizes momentâneos ou meros erros de julgamento. Eles são como ervas daninhas que corroem a alma, envenenam a mente e trazem consequências devastadoras para o corpo e o espírito. As Escrituras Sagradas nos alertam repetidamente sobre essas práticas, pois elas têm o poder de nos afastar de Deus e abrir portas para a escuridão e a dor. Mas, como sempre digo, não estou aqui para condenar ninguém. Meu objetivo é trazer luz e entendimento, guiados pela Palavra de Deus, para que juntos possamos trilhar um caminho de pureza, cura e vitória sobre o pecado. Prepare o seu coração para receber esta mensagem poderosa. O primeiro pecado que vamos abordar é o adultério. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, Deus nos deu o mandamento claro: não adulterarás. É uma ordem direta, sem margem para interpretações. O adultério é uma traição profunda, uma quebra da aliança sagrada do casamento. É uma das causas mais frequentes de destruição de casamentos e famílias, deixando um rastro de dor e sofrimento por onde passa. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 32, lemos: como é insensato o homem que se deixa seduzir por uma mulher adúltera. É como se estivesse buscando a própria morte. O adultério cega a razão, corrompe o julgamento e leva à ruína espiritual. Mas, meus amigos, a Bíblia não nos deixa sem esperança. Deus é misericordioso e perdoa aqueles que se arrependem sinceramente. Se você caiu nesse pecado, saiba que existe um caminho de volta para a luz. A Bíblia também condena a prostituição, considerando-a um pecado contra o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Em Coríntios, capítulo 6, versículo 18, somos instruídos: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete, fora do corpo, o comete. Mas o imoral peca contra o seu próprio corpo. A prostituição reduz o ser humano a um objeto de prazer, corrompe a dignidade da pessoa e cria um laço destrutivo com o pecado. É um ciclo vicioso que aprisiona suas vítimas em um turbilhão de vergonha e culpa. Em Oséias, capítulo 4, versículo 11, Deus lamenta: a prostituição, o vinho e o vinho novo tiram o entendimento. Essa advertência nos mostra que a prostituição, junto com outros vícios, rouba o discernimento, a sensibilidade espiritual e a capacidade de tomar decisões sábias. Mas mesmo diante da gravidade desse pecado, a Bíblia nos mostra que existe esperança de redenção. Deus é um Deus de segundas chances, e Ele está pronto para perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. A Bíblia nos fala sobre a importância da família, que é a base da sociedade e o primeiro lugar onde aprendemos valores essenciais. Ela nos ensina sobre o amor incondicional, o respeito mútuo e a harmonia que devem reinar em nossos lares, criando um ambiente de paz e segurança. É no seio familiar que aprendemos a amar, a compartilhar momentos de alegria e a enfrentar juntos os desafios da vida. A família é onde aprendemos a perdoar, a construir relacionamentos saudáveis e a desenvolver um caráter forte e resiliente. Mas existem atitudes, meus irmãos, que ferem a santidade da família, que destroem a confiança e a união que devem prevalecer em nossos lares. Essas atitudes trazem trevas para a luz do lar, perturbando a paz e a harmonia que Deus deseja para cada um de nós. O incesto, meus irmãos, é um desses pecados que o Senhor condena veementemente, pois ele viola os princípios sagrados estabelecidos por Deus. Em Levítico, capítulo 18,
versículos 6 a 18, Deus estabelece limites claros, proibindo qualquer tipo de relação sexual entre parentes próximos. Essas leis não são para nos privar da alegria, mas para nos proteger da dor e das consequências devastadoras que tais atos podem trazer. Deus deseja que vivamos em alegria e harmonia, e essas leis são um guia para mantermos a pureza e a santidade em nossas famílias. Quando violamos as leis de Deus, nos afastamos de sua proteção e colhemos as consequências amargas da desobediência. O arrependimento e a busca pelo perdão de Deus são essenciais para restaurar a paz e a harmonia em nossos lares. A desobediência traz consigo um ciclo de dor e destruição, que pode afetar não apenas os indivíduos, mas toda a família. A história de Amnon e Tamar, narrada em 2 Samuel, capítulo 13, é um exemplo triste e doloroso das consequências devastadoras do incesto. A paixão impura de Amnon o levou a trair a confiança da própria irmã, manchando a honra da família e trazendo consigo um ciclo terrível de dor e destruição. Essa história nos serve de alerta para as consequências de desobedecer aos mandamentos de Deus e violar a santidade da família. A traição de Amnon não apenas destruiu a vida de Tamar, mas também trouxe desgraça e sofrimento para toda a família. A dor e a tristeza que se seguiram foram um lembrete amargo das consequências do pecado. Que possamos aprender com os exemplos da Bíblia, buscando sempre a sabedoria de Deus para construir famílias fortes, baseadas no amor, no respeito e na obediência aos seus mandamentos. A Bíblia é um guia precioso que nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus, protegendo nossas famílias de tudo que possa contaminá-las. Lembrem-se, meus irmãos, a família é um presente precioso de Deus e devemos protegê-la de tudo que possa contaminá-la. Que possamos sempre buscar a orientação divina para manter nossas famílias unidas e fortes, vivendo em amor e harmonia. A família é o alicerce da nossa vida, e é nosso dever cuidar dela com todo o carinho e dedicação. Que Deus abençoe nossas famílias e nos dê a sabedoria para protegê-las e mantê-las sempre em sua luz. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus, em sua infinita sabedoria, criou o homem e a mulher e os uniu em um relacionamento único e sagrado, o casamento. Este vínculo é mais do que um simples contrato social. É um pacto espiritual que reflete a união entre Cristo e a Igreja. É dentro desse pacto de amor, abençoado por Deus, que a sexualidade encontra sua expressão plena e verdadeira. A intimidade entre marido e mulher é uma celebração do amor divino e um meio de fortalecer a união. Em Levítico, capítulo 18, versículo 22, encontramos a instrução clara de Deus a respeito da prática homossexual, classificando-a como abominação. Este versículo nos lembra da importância de seguir os preceitos divinos. É importante lembrarmos, meus irmãos, que a palavra de Deus é atemporal e imutável, um guia constante em nossas vidas. Assim como um farol ilumina o caminho dos navegantes, a Bíblia ilumina nosso caminho espiritual. Um farol que nos guia em direção à verdade e à vida eterna. A luz da palavra de Deus nunca se apaga, mesmo nas noites mais escuras de nossa alma. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27, descreve como o afastamento de Deus leva o ser humano a distorcer sua perfeita criação, buscando prazer em práticas que vão contra a natureza humana. Paulo nos alerta sobre os perigos de nos afastarmos dos ensinamentos divinos, buscando prazer em práticas que vão contra a natureza humana. A busca por satisfação fora dos planos de Deus resulta em vazio e desilusão. Mas, em vez de julgarmos, devemos nos aproximar com amor e compaixão, estendendo a mão aos que se desviaram, assim como Cristo fez por nós. Lembrando que todos nós somos pecadores e necessitados da graça de Deus. A oração e a comunhão são ferramentas poderosas
para nos mantermos firmes na fé e ajudarmos uns aos outros. É fundamental, meus irmãos, que tenhamos sempre em mente que a palavra de Deus não busca condenar, mas sim transformar vidas. A cruz é o símbolo máximo do amor e do sacrifício de Cristo por nós. O Senhor nos ama e deseja nos guiar pelo caminho da justiça, da santidade e da plenitude. Sigamos, portanto, com fé e determinação, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado, iluminando o nosso caminho e nos conduzindo à vida eterna. Meus irmãos, a criação de Deus é perfeita e ordenada, um reflexo do seu infinito amor e sabedoria. Cada criatura, cada elemento da natureza, possui um propósito específico no plano divino. Quando o ser humano se desvia dos caminhos de Deus, ele corrompe não apenas a si mesmo, mas também a harmonia da criação. A bestialidade, meus irmãos, é um pecado abominável aos olhos de Deus, uma afronta à sua sabedoria e à ordem natural que ele estabeleceu. Em Levítico, capítulo 18, versículo 23, Deus expressa claramente sua repulsa a essa prática, que degrada a dignidade humana e profana a santidade da criação. A luxúria, meus amigos, é como uma chama que se alimenta de si mesma. Ela começa como uma faísca, uma pequena centelha que parece inofensiva. Começa pequena, talvez com um olhar, um pensamento passageiro, uma curiosidade que parece inofensiva no início. Mas, se não for controlada, pode se transformar num incêndio devastador, consumindo tudo ao seu redor e deixando um rastro de destruição. É um desejo desenfreado, uma ânsia por satisfação imediata que nos afasta do plano de Deus para as nossas vidas. Nos faz esquecer dos valores e princípios que deveríamos seguir. A Bíblia nos alerta sobre o perigo da luxúria em Efésios, capítulo 5, versículo 3, onde lemos: que entre vocês o pecado sexual, toda espécie de impureza ou cobiça, nem sequer seja mencionado, pois estas coisas não são próprias para os santos. Somos chamados a viver de maneira diferente, a sermos exemplos de pureza e santidade. Vejam, a luxúria não é apenas um pecado físico, mas também uma questão do coração. É um desejo que se enraiza profundamente em nossos pensamentos e emoções. É um desejo que contamina a nossa mente e nos afasta da pureza que Deus deseja para nós. Nos faz perder o foco e nos desvia do caminho da retidão. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, a impureza sexual e libertinagem são listadas entre as obras da carne, junto com a idolatria e feitiçaria. Essas práticas nos afastam de Deus e nos prendem em um ciclo de pecado e culpa. Essas obras, meus irmãos, nos impedem de herdar o reino de Deus, nos afastam da promessa de vida eterna e da comunhão com o Pai. A luxúria nos escraviza, nos torna reféns dos nossos próprios desejos, nos prende em correntes invisíveis que nos impedem de viver plenamente e nos impede de experimentar a verdadeira liberdade que só encontramos em Cristo. Uma liberdade que nos liberta de todas as amarras do pecado. Lembrem-se, Deus nos chama para uma vida de santidade, uma vida dedicada a Ele e aos seus propósitos, para sermos separados do mundo e consagrados a Ele, para vivermos de acordo com os seus mandamentos e sermos luz em meio à escuridão. A luxúria nos afasta desse chamado, nos enfraquece espiritualmente e nos torna vulneráveis a outros pecados. Nos faz perder a força e a determinação para seguir a Deus. Mas há esperança, meus amigos, porque o poder de Deus é maior do que qualquer desejo. Ele nos dá a força para resistir e a graça para recomeçar. Deus, em sua infinita sabedoria, criou o sexo como uma dádiva preciosa, um ato de amor e união a ser desfrutado dentro do compromisso sagrado do casamento. A Bíblia é clara ao afirmar que a relação sexual fora do casamento
A fornicação é um pecado que entristece o coração de Deus e nos afasta dele. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, a palavra nos adverte: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete, fora do corpo o comete, mas o imoral peca contra o seu próprio corpo. A fornicação não é apenas um ato físico, mas também uma violação espiritual. Ela profana o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e nos separa do amor e da graça de Deus. Meus amigos, chegamos ao final da nossa jornada pelos 7 pecados sexuais mais destrutivos segundo a Bíblia. Vimos como esses pecados podem causar dor, sofrimento e separação de Deus. Mas, acima de tudo, vimos como o amor e a graça de Deus são maiores do que qualquer pecado. A Bíblia nos ensina que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas em sua infinita misericórdia, Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Através da fé em Jesus, podemos receber o perdão dos nossos pecados e a dádiva da vida eterna. Se você se encontra preso em algum desses pecados, saiba que não precisa carregar esse fardo sozinho. Deus o ama e deseja libertá-lo. Entregue a Ele os seus pecados, peça perdão e permita que Ele transforme a sua vida. Lembre-se, a graça de Deus é suficiente para você. Não importa o quão longe você tenha ido, Deus está pronto para recebê-lo de braços abertos. Arrependa-se dos seus pecados, busque a Deus de todo o seu coração e viva a vida abundante que Ele preparou para você.